Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para você participar, o chat do site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone sempre à sua disposição, é São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, vereador Mário Covas Neto. Mário Covas, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu poder retornar aqui nessa turma de debates aqui, bem interessantes, e com vocês, Ancopé. Hoje eu vim em sua homenagem de barba até a tarde de hoje, que eu não vou retirar essa... isso aqui é só época de recesso parlamentar, a gente dá um descanso também para a pele. Você não é apenas filiado ao PSDB, você é presidente do Diretório Municipal. Eu sou presidente do Diretório Municipal do PSDB, com uma tarefa bastante complicada, mas, enfim, que interessante e democrática de escolher o candidato nosso que vai disputar as eleições na Prefeitura da capital. Não, pode ficar, pode perguntar o que quiser, não há problema nenhum. Aqui o processo é democrático, interno, é assim mesmo, demora mesmo. Tá. Doutor Misael Antônio de Souza, parabéns tê-lo aqui, doutor Misael. Obrigado. Mais uma vez, é uma grande satisfação atender o pedido aí do nosso amigo Fausto, da Zenilda, e estar nessa mesa com essas personalidades tão importantes. Esse nosso amigo vereador, que é um ícone da história política brasileira, pela tradição familiar, e hoje vamos apertá-lo para ver se a gente tira alguma coisa dele. Quando tem aqui que você é especializado em produto controlado, o que significa isso? Na realidade, não é o produto controlado. Eu sou um advogado militante na área da legislação sobre produtos controlados, saúde pública e meio ambiente. Então, sobre a legislação. Sim. Eu vivo de concessões, registros, regularizações. Imagine que você vai abrir uma indústria farmacêutica. Isso é um pandemônio de exigências legais. Então, você tem Ministério da Saúde, você tem bombeiros, você tem CETESB, e nós vivemos desse trabalho especializado. Como advogado, portanto. Como advogado. Gestor público Wilson Pedroso Júnior. Prazer tê-lo aqui, Wilson. Prazer, obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui novamente, podendo debater a cidade e as questões nacionais. O gestor público, essa função é nova? Essa especialidade? Eu fico perguntando, mas o que faz? Formado em Direito, MBA em Gestão Pública, foi subprefeito, trabalhei no Ministério da Educação. Foi uma forma mais reduzida, foi de encontrar o que fez durante a vida. Mário Covas Neto, nós temos a informação que o Congresso retoma as suas atividades. Você, como vereador na cidade de São Paulo, a Câmara Municipal também sai do recesso nesta semana? Sai, quer dizer, oficialmente sai hoje. É verdade que na Câmara Municipal nós temos a rotina lá de plenário, que normalmente é o que as pessoas mais ficam atentas, acontece às terças, quartas e quintas em sessão ordinária, né? Extraordinária pode ser a qualquer dia. Então, a primeira sessão ordinária será amanhã, mas o funcionamento da casa já é a partir de hoje. Enfim, tem lá a sua agenda de atividades, enfim, de reuniões. É bem verdade que eu e outros vereadores, né, estivemos durante o mês de janeiro fazendo aquelas coisas, sabe, aquelas coisas que você, durante o ano, não são prioridades, se você vai deixando para resolver depois. Aí você chega em janeiro, tem a oportunidade de você limpar a gaveta e ver o que ficou para trás, enfim, é o que a gente procurou fazer durante esse período de recesso. Quando eu digo aqui que a Prefeitura reduziu 70% da verba para tapar buracos, não bastasse o trânsito, os motoristas de São Paulo têm outra reclamação, os buracos, cada vez mais comuns nas vias da capital.
Isso porque a atual gestão reduziu em 70% recursos gastos com recapeamento no ano passado em relação ao ano anterior, ao que for aplicado no ano anterior. A Câmara pode fazer o quê? Primeiro, denunciar isso, né? Que é a coisa que a gente vem fazendo. Segundo, é pressionar a prefeitura para que ela retome aquilo que é uma atividade corriqueira da cidade, zeladoria da cidade. O prefeito teve, nós, o prefeito, a cidade, os cidadãos tiveram, neste caso, um benefício de que durante os últimos tempos, os últimos 2 anos especialmente, nós vivemos uma seca muito grande. Nós tivemos um período pequeno de chuvas, o que beneficia um pouco o asfalto, porque, enfim, a chuva é um fator muito grande de você... O desgaste seria menor? Sim. Então, portanto, você deve ter tido menos incidência de formação de novos buracos de forma natural do que havia antes. Mas nos últimos 2 meses, ao contrário, foi retomado o período de chuvas, voltou a ter a quantidade de chuvas que era normal antigamente. Então, certamente, daqui por diante, nós teremos ainda mais problemas decorrentes dessa diminuição da verba para tapa-buracos. É um problema de... Eu acho que o grande problema da gestão Haddad é exatamente a falta de zeladoria da cidade. Ele cuida da cidade muito mal. Eu imagino que as gavetas dos seus armários na casa dele devem ser uma bagunça só. Ele não cuida mal, vereador. Me desculpe, ele abandonou a cidade de São Paulo. É outra história. É outra coisa, né? Entendeu? Cuidar é uma coisa, agora abandonar a cidade é uma coisa muito mais real, muito mais realista. Mas, veja, tem uma coisa assim, ele, essa coisa de ser moderninho, bacana tal, ele inventou o negócio das pessoas poderem pichar à vontade nas ruas e tal. E a pichação ficou muito bonito e tal. Claro que tem algumas pichações que têm motivação ideológica e tal, a gente vê lá contra isso, contra aquilo, quer dizer, começaram a ter bandeiras de políticas. Mas, a partir desse momento, você incentivou pessoas que não fazem do grafite uma arte, que simplesmente querem deixar seu nome registrado pelas ruas. Você incentivou as pessoas a fazerem isso. Você tem locais na cidade que virou um negócio horroroso. Passa dentro do túnel da 9 de julho para você dar uma olhada como é que está. A 23 de maio. A 23 de maio, corredor como tão está? bonito, ficar no estado que está. Isso é um absurdo, é um caso de cadeia. Exato. Então, um prefeito que faz da sua cidade, que deveria ser uma vitrina da cidade, a 23 de maio, deixar no estado em que ele permitiu, é um absurdo isso. Boa tarde, deputado Arnaldo Faria de Sá. Boa tarde, seu Campeão. É um prazer estar aqui com você de novo, Zuzinha. Boa tarde. Meu amigo Misael, parceiro de velho tempo, e o Pedroso, que no seu tempo não tinha tanto buraco na cidade, né? Não tinha. Não é, e eu estava até fazendo um estudo sobre essa questão, porque... Será que o prefeito sabe o que é espua? Não sabe, não sabe. A qualidade do asfalto, inclusive, teve outro dia uma reportagem falando que, além do pouco que ele está fazendo o tapa-buraco, a qualidade do asfalto na espua é ridículo. Que é isso? Que as pessoas colocavam... É a superintendência de usina de asfalto. Isso, a Folha de São Paulo. Ele acabou de tapar o buraco, as pessoas davam 20 minutos, 30 minutos, já estava solavanco no buraco, já estava com problema. E ele, no ano passado, até esse número que me passou, foi até o gabinete do vereador. O ano passado ele gastou mais na reforma do autódromo de Interlagos do que com tapa-buraco e zeladoria da cidade. Você Pedroso, passa nas marginais... Aqui na Bandeirantes, próximo a Ribeiro do Vale, tem uma cratera, que qualquer cara que passar ali, capota o carro. Não, e tem cratera fazendo aniversário já. Não é que mas, gente, porque não. lá é 50 km por hora. Não, mas espera um pouquinho. É Tem, 50 por hora. tem uma Não- coisa não dá pra também. capotar com 50 O que a gente deve reconhecer é que o prefeito, pelo no menos, buraco. comprou bastante cones e espalhou pelas cidades, porque ele não conserta o buraco, mas ele coloca um cone que fica lá Assim, enquanto... Não. Enquanto der. Pior do que colocar Enquanto cone. ele não for afundado pelo buraco. Pior do que colocar cone. Quando você tem um semáforo quebrado, Isso. eles interditam o cruzamento. Exatamente. Vocês são tão babacas que quando ele põe uma fita interdita, sem orientação nenhuma para o carro, onde ele vai poder fazer a conversão, que ali está travado.
Pelo menos aquele babaca que está colocando o cone, fica ali de sinaleiro ele. Não, ele está ocupado com o radar. É mais ou menos como Ele está as ocupado com o obras... radar, ele não pode fazer. Mário Covas, é mais ou menos como as obras contra as enchentes, né? É. Ele espalhou pela cidade local sujeito à inundação. Muito bom Não, aquilo. hoje- Quando tiver chovendo, hoje vocês eu só tô morrem até- de medo. Eu tô até Pior procurando. que tem uma lei em São Paulo que proíbe colocação de faixa. Mas tá cheia de faixas do CT por aí. Faixa, inclusive, tapando farol. Ó, o absurdo da coisa. Não, eu tô até procurando, ó, quer ver? Ó, mais uma ciclovia padrão, Rua Taquari. Não é que não dá para as pessoas verem. Eles fizeram uma ciclovia, uma ciclofaixa, Sim. e pintaram em cima dos paralelepípedos. Sensacional. Não, mas isso uma- é pra- imagina o Em cara- cima dos pra uma tachões. grande né? É sensacional. Mas isso é para bicicross. Não, o que o pessoal falou é crossfit agora. Exatamente. Deputado Arnaldo Faria de Sá retorna hoje, juntamente com os senadores, às atividades, né, nesta semana, com perspectiva de temas polêmicos para este início de 2016. Posso colocar aqui o impeachment da presidente Dilma Rousseff e os processos contra Eduardo Cunha. Eu acho que a ordem é apenas invertida. Primeiro o Eduardo Cunha, depois a Dilma. Que, na verdade, o Eduardo Cunha acabou vendo um beck para a Dilma. Quer dizer, todo mundo bate no Eduardo e se esquece da Dilma. Então, nós temos que resolver a questão do Eduardo para retomar a questão contra a Dilma, e bastante complicado, porque, sem dúvida nenhuma, essa questão da Operação Triplo X bate diretamente no ex-presidente Lula, essa questão do sítio de Atibaia também bate, e as confusões aí estão ampliadas. Hoje, inclusive, tem mais um daqueles que foram presos na Operação Zelote, que dá a informação que na compra dos caças suecos da Gripen tem um compromisso de investir 300 milhões em São Bernardo do Campo. Muito boa notícia, né? Investir em São Bernardo. Bom, pelo menos está investindo numa cidade, né? Não é no bolso de alguém. Mas, Arnaldo, Mas tem que deve- ser em São Bernardo? Deve ter coisas paralelas. Deve ter sobrado algum. Sobrou algum. Arnaldo, e Que mal faz a essa gente para o CPMF, país, a né? CPMF Pelo já amor de Deus. colocada no orçamento? Olha, na verdade, se você lembrar um pouquinho para trás, quando esse Nelson Barbosa era o secretário do Ministro do Planejamento, ele foi o culpado de mandar o orçamento para 2016 com um furo de 50 bilhões de reais para poder obrigar o Congresso a votar a CPMF. E foi essa providência dele que decretou a primeira queda do Brasil do nível de investimento. A Standard Poor's foi ali, naquele ato do Nelson Barbosa, que decretou a perda do downgrade do Brasil. Em seguida veio a FIT e outras empresas. A queda do Brasil nessa questão econômica começou com o Nelson Barbosa e ele queria empurrar a CPMF goela abaixo. Vai tentar empurrar de novo agora e não vai conseguir. O Congresso não vai admitir essa hipótese da CPMF. Lógico que passa politicamente pela eleição do líder do PMDB. Se na liderança do PMDB for eleito o Hugo Mota, que não é alinhado com o Palácio, enterra a CPMF. Se for eleito o Pisciani, que já vive uma questão de saúde grave no seu estado, Rio de Janeiro, vai tentar fazer média para aprovar a CPMF. Mas mesmo assim será muito difícil, porque a CPMF precisa de 3/5, e quem vai para os quintos é ela. Esperamos. Eu acho que, assim, eu vou só dar um pitaco aqui, eu não vou entrar nessa história do Congresso. Mas o sentimento que eu sinto na rua, nós precisamos resolver logo essa questão política. O país precisa voltar a crescer. Essa instabilidade, essa insegurança, as pessoas não estão investindo mais. A indústria não quer investir porque não sabe. As grandes empresas de pesquisa, de mercado, estavam possibilitando o país voltar a crescer no semestre desse ano. Eles já estão calculando que o país só vai voltar a crescer no semestre, espera um no pouquinho. segundo semestre de Isso, 2017. na verdade, é culpa da área econômica do governo. Não, Porque você vê um detalhe, ela retomou o Conselhão, chamou alguns empresários, ela excluiu do Conselhão o presidente da Fiesp. Quer dizer, a maior federação das indústrias do país, que é de São Paulo, ela tirou fora o Paulo Scarpa por causa de briga política. Então, mas isso que eu E estou aí falando, nós acontece- precisamos resolver a questão política Sim, mas para o eu- país voltar a crescer. mas Mas, da forma que você- mas o partido dele não é aliado do governo? Exatamente o que eu estou falando, Zé Roberto. Ou bem ou mal, o Paulo Scarpa tinha que participar da reunião, porque ele é o presidente Gostando da ou Fiesp. não, né? Gostando ou não. Ele é o presidente da Fiesp. Quer dizer, ela tirou o Paulo Scarpa, convidou o Sinésio, que é um dos vice-Sinésio da Brinc, que é um dos vice-presidentes da Fiesp, e não convidou o Paulo Scarpa. Então, na verdade, quem tem que distensionar é ela. Ela não pode tensionar mais ainda. E ela só arruma tensão. Ela só briga com todo mundo. Ela
teimosamente vai falar mais de uma vez na reunião que precisa fazer a reforma da Previdência. Ora, acabou de votar agora, no final do ano, 85 e 95, que é uma mini reforma da Previdência, não tem que fazer nada na Previdência, mas ela vem e fala burrada. Não passa nenhuma reforma da Previdência. E o pior de tudo é que ela não sabe. Praga de aposentado pega, ela está bem praguejada. Misael, algo a acrescentar, Misael? Não, eu vejo que o Nelson aí, Arnaldo, ele aceitou o cargo de ministro porque não tinha outro. Ele era o indicado da bancada do PT. Ah, bom. Ele era o bancada do indicado. PT, aí tudo Já bem, anterior porque ao Joaquim ele- Levy. Mesmo antes do Joaquim Levy. Era o nome do PT para ser Então ministro. o PT conseguiu. Não agora era do o PT que como um aguenta. todo, porque o PT queria, através de Lula, o ex-presidente do Banco Central, Meirelles. Meirelles. Era ele. E se tivesse Meirelles, a situação era outra. Era Claro. outra, porque ele dá aquilo que você falou, da confiança. Confiança. Hoje plena ninguém confiança. confia nesse governo. Nem a criança. É isso. Nem as Olha, crianças. o novo ministro do Nem, Planejamento... nem o feto com o Zika vírus. O novo ministro do Planejamento, Valdir Simão, afirma que o governo quer acabar com o piloto automático dos programas federais, inclusive os de área social, para descontinuar os que não têm mais sentido e reforçar os mais eficazes. A medida faz parte da reforma que o ministro elabora com pilares como desburocratização. Não era o Hélio Beltrão. Beltrão, que era ministro da Era ele. desburocratização? Chegou até a ter Desburocratizaram Que ele. criou né? uma série de benefícios à sociedade, mas a administração viciada e mal dirigida e mal gerenciada pelo PT, ninguém segue aquilo que Agora, o Albertão esse resolveu. cara é bom, viu, Valdir Simão? O cara é bom. De onde ele vem? Ele foi presidente do INSS, foi secretário de planejamento do governo do GDF. Ele tem conhecimento técnico, pelo menos isso. E ele não é uma pessoa que vai submeter às vontades de Dona Dilma, não. Se não fizer o caminho que ele está propondo, ele vai embora. Ele não entra no jogo, não. E o que ele propõe aqui é uma coisa importante, é a porta de saída. A pessoa não ficar eternamente no programa social. Quer dizer, ele pode ser admitido, mas tem que ter uma porta de saída. Entrar num outro programa, reempregar a pessoa, encontrar uma alternativa, que não pode ficar eternamente no Bolsa Família. Não, e mais, nós temos um problema fiscal não, um problema econômico no governo, que as contas não batem, não fecham. Ora, você tem que procurar... Fecha sim, com pedaladas. Não, mas das assim... pedaladas. pedaladas. Só com mas- jeito, só fecha com jeitinho. Mas aí acharam as pedaladas, agora não pode mais. Então, você tem duas formas de resolver o problema. Ou as duas formas simultaneamente ou separadas. Uma, aumentando impostos, o que já há uma reação Muito da grande. sociedade muito grande contra isso. E a outra, reduzindo Agora, gastos. Zuzinha, na época das pedaladas, o ministro das pedaladas era o ministro da Fazenda, que era ministro do Planejamento. Era o Nelson Barbosa. Sim. Era ele mais a Fazenda que faziam as pedaladas. Pois é, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a ideia de você descontinuar os programas sociais, ou esses reajustes automáticos, essas coisas todas, eu acho que é uma medida que certamente ele vai encontrar resistência dentro Mas do é PT, positiva. mas é positiva. Aquela frase comum, né? Não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Exato, exato. Mas, Arnaldo, eu parei aqui no desburocratização, porque me lembrei do Hélio do Beltrão. Beltrão. Reorganização administrativa, fortalecimento da gestão e do controle e gestão da qualidade do gasto público. Ele tem condição de fazer isso. Eu conheço ele. Esse último item é que é o mais importante. Ele tem condição de fazer isso porque ele é uma pessoa, ele é um gestor. Então essa é a vantagem de ser o Valdir Simão. A Dilma vai deixar? Mas se não deixar, ele vai embora. Ele não fica lá, não. Então, mas tanta gente boa já passou por lá também, que a Mas gente conhece. o Valdir eu conheço, ele vai trabalhar nesse sentido. Esperamos que sim, porque esse clientelismo E ele não é e petista. essa distribuição... Então, de ele não é dinheiro- petista. Então, a hora Ele que não ele é meter a petista. mão, a hora que Ele- ele ele é meter um a mão, técnico. a Ele é hora que ele técnico. meter a Se mão, não é companheiro, a hora que ele meter a mão na dificilmente vai cumbuca permanecer lá. dos programas sociais, ele toma tiro de canhão do povo do PT. É, se não é Ele vai tomar companheiro, tiro de canhão. dificilmente Ele vai vai. permanecer. Eu espero, Ó, esses espero cara- que o deputado Pedro, Arnaldo Faria de Sá esteja correto, esse- que esse cara vai conseguir fazer esse controle Esse de tiro- gestão e qualidade dos gastos públicos. Esse- Mas a hora que meter a mão na cumbuca dos programas sociais, ele toma tiro de canhão Mas do próprio esse, PT. Esse tiro que você está falando pode virar um bumerangue, viu, amigo? Né? Pode virar um bumerangue. Mas, Arnaldo, Esperamos. quando você fala de programas sociais, me lembro quando começou o Fome Zero, e eu batia que não era Fome Zero, era Emprego 1000.
Não era emprego. Você tinha que gerar emprego. Aliás, não, Zancopé, não fazer Bolsa Zancopé. Família, que já era uma herança do PSDB. Ele só melhorou tudo aquilo lá. Não, era um programa, ele pôs. Sim, ele era uma herança do PMDB. Ele pegou todos Não. os programas e enfiou num só. Politicamente, ele lançou mão daquilo lá, Mas que digo, Exatamente. era um programa do PSDB, que ele falou, esse negócio dá certo, mas não se tem A porta de saída, faltou a porta de saída. sim, era emprego. E o sistema de Exatamente. emprego lá, o programa de O emprego, Cine. que ele só teve um na Bahia. Um emprego, gerou um emprego na Bahia, porque a burocracia é tão grande que os empresários se recusavam a entrar até hoje. Ô, Zancopé, hoje primeiro emprego, você tem a falta de 1,5 milhão de empregos. Quer dizer, a empregabilidade é impossível hoje. Esse é o grande problema. Quer dizer, precisa passar para o que o Pedroso falou, precisa recriar o espírito de confiança para você poder fazer girar a economia. Para fazer isso, precisa resolver o problema político. Mas voltando ao Fome Zero, o que ele fez pelo Fome Zero? Porque até hoje eu não vi nada. Eu me lembro que aquela grande modelo, Gisele Bündchen, ela doou um vestido de um certo desfile que ela fez para que fosse arrecadar dinheiro para o Fome Zero. Tinha um relógio O também. entregaram alfaiate relógio. dele, aquele famoso aí, também doou alguns ternos. Não foram parar esse negócio. E o que foi feito pelo PT com relação ao Fome Zero? Mas isso é mais um instrumento de marketing eleitoral. Assim como aqui em São Paulo se falou muito do Arco do Futuro na eleição. Negócio bonito, com gráfico bonito tal, e morre no meio do caminho. O Fome Zero era isso, foi um baita de um troço, vamos acabar com a fome e Na depois verdade, virou isso já nada. existia, era um programa do Betinho, você lembra? Lembro. Eles tomaram o programa do lembro, Betinho, lembro. o programa do Betinho para fazer essa enganação. Mas não foi Isso. feito nada depois. Então, na época do Betinho era Não, real. o Betinho era, no governo federal Eu digo, não. O Betinho sim, o Betinho era sério. o programa mas começa com o governo não foi Betinho. feito. Isso mesmo. Enfim, o É, Estado. o Ano programa 2000, social do governo Começa no ano virou 2000 Bolsa com o Escola. Betinho. Com o Betinho, sim. Pois Eles não. pegaram O rotularam. programa social do governo não é mais um Fome Zero, acho que nem existe mais, virou Não. Bolsa Escola, né? Não, Eles o se Fome empenharam Zero, no Bolsa Escola. depois que ganhou a eleição, eles não tinham mais fome. Aí eles resolveram acabar. Mas Não, Arnaldo, da fome do dinheiro. Sim, tem outra forma. existe alguma coisa para esse desemprego, para essa porta de saída, independente do que o ministro tenha apresentado Na aqui? atual crise que você precisa estruturalmente mudar toda a economia, só tem uma saída imediata. Tem que ajudar a micro e pequena empresa. Essa gera emprego rápido, é um empreguinho aqui, outro ali, 2 lá, 3 lá, 4 aqui, 4 lá. Isso dá uma alternativa. Porque você vê, por exemplo, que em São Paulo, semana passada, eu fiquei chocado, a MWM Motores fechou 2.300 empregos na rua, da Amagura. Então, na verdade, falta você ter condições imediatas de solução. E a Dilma não dá confiança. A Dilma não dá confiança, quer dizer, as pessoas não inspiram, ela não inspira confiança, não adianta. Porque uma coisa que me preocupa sempre quando se fala de Bolsa Família, vamos na hipótese que todos estejam alimentados. Essas crianças que hoje estão sendo alimentadas vão viver do que daqui 20 anos? Olha, na verdade, a questão da criança e a entrada no mercado de trabalho, eu volto um pouquinho para trás, é uma culpa do Francisco Dornelles, quando o ministro do Trabalho, que fez o Brasil aderir a uma resolução da OIT que proibiu o trabalho dos brasileiros somente a partir dos 16 anos. 16, Antigamente, isso é grave. os 14 anos já podia ser menor de Claro. aprendiz. Aí, essa burrada, e aí não é nem do governo petista, a gente está falando claramente, foi Dornelles que admitiu essa exigência da OIT e o Brasil não pode mais. Eu me lembro de Zancopé, na minha idade de moleque, na cabeça da gente, ó, fez 14 anos, tem que trabalhar. Claro. Tem que trabalhar. Então, hoje é proibido, você não pode. Só entra a partir de 16 anos, menor aprendiz. Está na época do exército, aí você fica mais um ano sem oportunidade de trabalho. Então, Mais dois, esse viu, problema. deputado? Mais 2, porque você se alista nesse exercício e vai ser liberado o ano que vem, que é outra E balbúrdia aí você que precisa dificulta a ser entrada no corrigida. mercado de trabalho e você atrasa a vida de todo mundo. E a Você falta fica- de qualificação profissional da mão de Você obra. fica- Esse é outro se fala problema muito do- gravíssimo. do problema de saída do Bolsa Família, que é isso, vira esse ciclo vicioso. Imagina agora, 1,5 milhão de desempregados, não sei quantos desempregados. Para onde vão? Vão para o Bolsa Escola. E, ao mesmo tempo, eles têm que reduzir o número de assistentes ou pessoas que recebem essa E Bolsa você Escola. não esqueça da multiplicidade, que é 1,5 milhão de desempregados, pelo menos 2 pessoas a mais dependendo, né, você representa uma instabilidade social, 5 milhões de pessoas. Mas eu te dar uma diferença.
Eu trabalhei com o ministro Paulo Renato no Ministério da Educação e fiz parte do grupo que criou o Bolsa Escola, que foi um desses programas que virou o Bolsa Família. O principal controle que nós tínhamos para a mãe receber ou para a família receber aquele dinheiro para as crianças, que era destinado às crianças, mas ia diretamente para as mães, era o controle dos alunos tinham que ser estudantes, estar matriculado, tinha que ter a cartilha de presença. Era a forma que a gente recebia das escolas, a cartilha de presença, para essas famílias receberem. Eles, quando juntaram e fizeram o Bolsa Família, eles acabaram com esse controle. E nenhuma escola acabaram com controla esse controle. isso. E Não nenhuma escola controla. Não controla. Acabaram com esse controle. Entendeu? Então, você criou um bando de pessoas recebendo dinheiro sem nenhum tipo de benefício no futuro. E o Bolsa Escola tinha um benefício, pelo menos as crianças saírem melhor do que eles estavam, porque muitas dessas crianças estavam fora da escola e foram para a escola justamente para receber o Bolsa Escola. Só troca a palavra bando por um número de pessoas. Número de pessoas, isso. Mário Covas Neto, o PSDB já definiu o seu candidato, não? Não. Esse não é... Não, porque é o Esse seguinte... não é duvidoso? Não. Nós estamos com a prévia marcada para o dia 28 de fevereiro. Sim. Este mês. Acabamos de entrar em fevereiro. Esse mês, dia 28 de fevereiro, faremos a prévia. Se inscreveram 3 candidatos, o André Matarazzo, o João Dória e o Ricardo Tripoli. E se não houver nenhum dos 3 que tenha mais do que 50% dos votos, aí nós teremos um segundo turno no dia 20 de março. É isso. E aí nós escolheremos. Isso num colégio eleitoral de 27 mil filiados do PSDB na capital, que estão aptos a votar, que são aqueles filiados até 6 meses da data das prévias. Das prévias. Né? Então, você ainda pode ter outras pessoas que se filiaram ao partido depois disso, que aí não estão habilitados a votar. Repete os 3 nomes, por favor. André Matarazzo, vereador André Matarazzo, o publicitário, empresário João Dória Júnior e o deputado federal Ricardo Tripoli. Esses são os 3 nomes que estão se apresentando. Não, que se inscreveram. Se apresentaram vários pretendentes e vários que foram sugeridos como nomes, além desses 3. Mas esses 3 é que formalizaram junto ao partido a sua intenção de concorrer nas prévias. E como nós estabelecemos um cronograma, e esse cronograma implicava que até 30 dias antes da prévia você deveria fazer a inscrição, esses 30 dias já se venceu no final da semana passada, então são esses 3 candidatos. Zuzinha, não vai acontecer que nem na passagem, na última hora entra um candidato atropelando todo mundo. Acho difícil que dessa vez venha alguma coisa assim. Primeiro porque não vejo uma possibilidade de ter um candidato com esse perfil. Deveria... Porque da outra vez, lembre-se, quem apareceu da última hora foi o Serra, que tinha uma condição, pelo menos naquele momento em pesquisa eleitoral, muito mais vantajosa de qualquer um do que estavam disputando. E, portanto, o partido, como quer ganhar a eleição, qualquer partido quer ganhar a eleição, ele quer o melhor quadro para poder ganhar essa eleição. Quando o Serra se tornou candidato e veio pela mão do governador, se tornou uma candidatura praticamente imbatível. Então, naquele momento... os candidatos que se colocaram, eles saíram, pelo menos 2 deles, dos 4 que estavam disputando, saíram e o Serra, de fato, foi escolhido. Não ganhou a eleição. Isso fez com que agora, primeiro, o partido tenha uma certa desconfiança do potencial eleitoral do Serra, de eventualmente ele ganhar mesmo a eleição ou não. Aquela confiança que tinha da outra eleição, hoje talvez não seja do mesmo tamanho. Segundo, que o Serra também já demonstrou por várias vezes o seu desinteresse em relação a disputar essa prefeitura. Não porque não acha isso aqui importante, não é isso. É porque ele acabou de se eleger como senador, é o primeiro de 8 anos. Ele, aliás, no Senado, ele já conseguiu emplacar duas posições importantes, o que mostra que ele está com um trânsito muito grande no Senado. O negócio do voto distrital foi dele. Em menos de 6 meses, nós estávamos discutindo, no Congresso Nacional estava discutindo uma proposta que ele levou. Eu acho que a articulação dele no Congresso Nacional ela é tão boa que seria até uma pena o PSDB colocar numa missão diferente dessa. Então, eu não creio que isso aconteça. Também
Zuzinha, o São Paulo precisava de um representante, né? Porque os que estavam lá, pelo amor de Deus, né? Então era importantíssima a presença do Serra, porque ele pelo menos é um articulador. Apesar que eu acho que o Serra errou lá atrás. Se o Serra, quando era governador, fica aqui e vai para a reeleição do governador, que é uma reeleição tranquila, e ele podia influir muito mais na eleição do presidente do que ele ter sido candidato a presidente. Bom, mas Tá, além disso, nós Serra é temos, imprevisível, né? além disso, nós temos um outro problema. O PSDB, por essa coisa de querer ganhar a eleição, de estar sempre procurando o candidato que tem mais chance, ele sempre concorreu nas eleições aqui na capital, ou com Geraldo ou com Serra. Apenas uma eleição, desde a sua criação. Estou falando desde 88, que foi a primeira eleição que o PSDB disputou aqui na capital. Os candidatos são sempre ou Geraldo Alckmin ou José Serra. Apenas uma que não foi. Então, e isso aconteceu porque nós não tivemos a oportunidade de formar novas lideranças para que disputassem efetivamente essas Mas campanhas. a derrota na capital sempre projetou uma vitória Sempre, no Estado. sempre. No caso do Geraldo, as 2 vezes que ele disputou e perdeu, em seguida ele ganhou a eleição para... O que mostra que uma derrota eleitoral não significa uma derrota política. O Serra perdeu na capital e foi muito bem votado para senador. Sem dúvida, sem dúvida. Posso falar? Pois não. Eu acho que eu, como filiado ao PSDB, também sou filiado a um diretório, acho que as prévias têm oxigenado o partido, entendeu? Eu como militante, posso declarar meu voto? Pode, eu acho que pode. Estou liberado, presidente? Por mim, é o seu voto, né? Eu voto no João Dória, inclusive estou trabalhando na coordenação da campanha dele. Eu acho que o João Dória veio trazer esse novo oxigênio para o partido. As pessoas estavam mal acostumadas a tratar com a militância, tratava só com seus grandes líderes. O João Dória foi na base, para ter uma ideia, esse final de semana nós começamos ontem no domingo, 7h30 da manhã, e acabamos a agenda às 19 horas. Eu acho que o ciclo vicioso que existia, que o próprio Zuzinha falou, Serra, Geraldo, acho que as prévias tomaram esse rumo. Acho difícil aparecer o Serra novamente, justamente por causa dessa questão, porque nós avançamos tanto nessa questão das prévias. Novidade, já mobilizou, já mobilizou tanto a militância do partido, que eu acho difícil chegar um tércio de cima para baixo. Ainda que venha, é preciso que aqueles candidatos que cumpriram o ritual sejam escutados e aceitem isso. Não dá para você... Mas já não há mais tempo para se inscrever. Não, está encerrada. Não, está encerrado. Então não vem ninguém. Na outra vez também estava encerrada e, de repente, na última hora apareceu o Serra. Nesse negócio de partido, o diretório estadual pode intervir no diretório Pode. municipal. Agora, eu acho que não há clima, não há nenhuma movimentação visível, nada que indique isso. Essa história eu lembro que em 92 eu era candidato a prefeito e o meu partido fez a intervenção para lançar o Silvio Santos candidato na goela baixa. Né? No fim quebrou um pau do caramba, não teve convenção, não teve candidato. Foi mexer gente que fala retornará em instantes. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça, como bares, restaurantes e lanchonetes. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Alô, amigos, eu sou Zancopé Simões. Eu estou todos os dias de segunda a sexta-feira na UTV,
meio-dia, Gente que Fala, Altivia, TV da internet. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, Altiv www.altiv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Conosco hoje, vereador Mário Covas Neto, presidente do Diretório Municipal do PSDB, Wilson Pedroso Júnior, que é gestor público, advogado empresário Misael Antônio de Souza, deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Arnaldo, desaposentação. Se retoma, diz que o STF retoma a desaposentação. Qual é a possibilidade de ser aprovado? Tá, inúmeros aposentados na expectativa disso. Primeiro, te contar os bastidores. No intervalo, nós estamos lembrando do Jornal da Tosse. Há mais de 30 anos atrás, eu e o Zancopé participávamos da Record. Com muita alegria. Muita alegria, né, Zancopé? Saudoso Eliançaldo, Murilo, Menegatti, companheiros que já se foram. Mas, sem dúvida nenhuma, um momento importante. E era esse perfil aqui, esse modelo de jornalismo que muita gente reclama que não tem mais. Mas aqui tem, não te Zancopé, o ministro Lewandowski, que é o presidente da STF, eu tive com ele a semana passada, ele prometeu que agora, em fevereiro, vai colocar em pauta o projeto da desaposentação. É extremamente importante, já tem 2 votos favoráveis, o ministro Barroso e o ministro Marco Aurélio favoráveis, 2 votos contrários. O ministro Toffoli e o ministro Theory foram contrários. E agora falta o voto vista da ministra Rosa Weber. Eu acredito que o voto dela vai ser contrário. Se tivesse voto a favor, ela já teria devolvido com o voto dela. Ela devolve à vista sem voto e vai proferir o voto. Então, na verdade, eu tenho minhas dúvidas. Eu gostaria que o voto dela fosse a favor, deveria até ser, porque ela é uma ministra trabalhista, ela veio do TST, ela tinha obrigação de votar a favor da aposentação, mas o Supremo tem coisas inexplicáveis, haja vista a questão do impeachment. Então, na verdade, vamos continuar torcendo, brigando para votar, porque já foi, inclusive, votado um projeto na Câmara da desaposentação, foi ao Senado, foi aprovado, a Dilma vetou, e na votação do veto nós perdemos por um pouquinho. 220 votos nós conseguimos, precisaria 257 votos para derrubar, mas mesmo que derrubasse na Câmara, acho que o Senado ia passar o carimbo a favor da Dilma, porque o Senado hoje é uma vergonha. O Senado virou um apêndice do Palácio do Planalto. Mas a gente vai tentar continuar brigando para conseguir mais alguns votos, tentar garantir a desaposentação, que é um pouquinho diferente da proposta da Câmara. A proposta da Câmara, a desaposentação era plena. Você somava o novo tempo de contribuição e a nova idade.
na proposta do ministro Barroso, soma apenas o novo tempo de contribuição, não soma a idade. A idade congela naquela aposentadoria anterior. Mas, deixa eu explicar para vocês o que é desaposentação. Desaposentação é assim, a pessoa se aposentou... querendo saber. Estamos querendo entender. A pessoa se aposentou e continuou trabalhando, continuou contribuindo. Então, esse novo tempo de trabalho seria acrescentado à sua aposentadoria e ela deixaria de ter a perda do fator previdenciário. O fator previdenciário rouba cerca de 30% a 40% do valor do benefício do trabalhador homem e rouba até 50% da mulher, porque ela tem a melhor expectativa de vida. Então, a desaposentação, numa expressão bem vulgar, seria a salvação da lavoura para a gente que está desesperada aí, perdendo muito dinheiro. E o Supremo, espero que vote isso agora em fevereiro. Se não votar, eu vou pegar no pé do ministro Lewandowski, que é o presidente do Supremo. A Previdência poderia, pelo menos, devolver o que recebeu a mais. Antigamente devolvia. Antigamente devolvia. Era o pecúlio. Era o pecúlio. Hoje não devolve mais. Então, é por não devolver mais que está criando essa possibilidade aqui. E a história do fator previdenciário, que eu sempre escuto, vou derrubar o fator presidenciário? Na verdade, não houve uma derrubada do fator, uma alternativa ao fator, que é a fórmula 85-95. Quando a soma da contribuição da mulher, 30 anos mínimo, mais a idade dela de 85, 55 anos de idade, 30 de contribuição, não tem fator. O homem, 35 anos de contribuição, somado com a idade, por exemplo, 95, está fora do fator. Então, é uma alternativa. E a alternativa permite a soma dos quebrados. 57 anos e 6 meses, 35 anos e 6 meses. Soma os 2 6 meses, pode dar um ano a mais e chega à fórmula. Então, isso é uma alternativa, vale isso até 2018. A partir daí tem a progressividade. Uma pergunta pessoal. É verdade que você saiu do hospital e foi lá votar esse projeto? Verdade. O médico falou, você não sai daqui. Verdade. Isso foi em 13 de maio do ano passado. Era o dia que ia ser votada a emenda lá na Câmara, e eu era o autor da emenda. Se eu não tivesse presente, a emenda caía. E o médico não quis me dar alta. Falou, desculpa, doutor. Tive que sair lá votar, porque a minha alta era lá em Brasília e foi aprovada. Muito bem, parabéns. Isso nunca ninguém comentou, mas eu... ouvi, faço questão de... É verdade, foi na louca mesmo. Quase apanhei da minha mulher, mas fui para lá. Zé Copé e amigos da mesa, aqui nós temos que fazer um registro. O deputado Arnaldo Faria de Sá é um dos... Não é porque ele está aqui, não precisaria falar isso, mas é um dos representantes que São Paulo tem que é digno de elogios. O Arnaldo, ele atua diuturnamente em defesa de São Paulo e comparece diariamente na Câmara dos na tribuna dos deputados. Eu acho que o Arnaldo, sem sombra de dúvida, é o deputado mais atuante, não menosprezando os demais. Mas a credibilidade que tem o Arnaldo Faria de Sá dentro do Congresso Nacional, pouca gente tem. Porque ele é amigo de todas as alas e ele sabe fazer a costura perfeita. Então, eu fico feliz que, às vezes, eu vou a Brasília e vejo aquele respeito que os demais deputados têm sobre a figura do Arnaldo. Tive o privilégio, uma certa data, de almoçar no Piantella. Piantella, o Zuzinha conhece o que é. Não tem um político que não dê a benção para o Arnaldo Faria de Sá. Isso me deixou muito envaidecido e muito feliz pela credibilidade e pelo respeito que tem com essa figura. Olha, agora, só que me permita. Aprendi tudo isso com uma pessoa inominável que em Brasília foi presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, e com o líder do então PMDB, Mário Covas. Me permita dizer uma coisa. Eu tenho um sobrinho que é deputado, então eu vou me abster de dizer que ele é o melhor deputado. Por favor. Senão eu vou criar um problema familiar. É um grande deputado. Mas eu queria dizer o seguinte. O deputado Arnaldo Faria de Sá é das poucas pessoas neste país que se preocupa com uma parcela da população que normalmente é relegada a um segundo plano. Diuturnamente. Eu faço parte aqui, deputado, na Câmara Municipal, da Comissão do Idoso, e sei bem o quanto essa parcela da população ela é esquecida. As pessoas lembram muito das crianças, dos jovens, tem muitos programas sociais para isto, e se esquece que nós estamos ficando com um país cada vez com gente mais velha, vivendo mais e com mais problemas. Ou seja, a Previdência é um problema sério, já é hoje e só vai piorar, porque a base que sustenta ela vai diminuir e os benefícios que ela dá vão aumentar. Então, é preciso que a gente olhe isso com mais cuidado. Mais ainda,
Os idosos, a partir de 60 anos, que é considerado idoso, eles são completamente diferentes, o idoso de 60, do de 70, do de 80, do de 90, do de 100. No entanto, todos têm o mesmo tratamento. Nós temos, deputado, que começar a fatiar isso para que o poder público haja nessas faixas de forma diferente. Assim como age diferente para o bebê, para o adolescente e para o adulto. A gente precisa ter faixas diferentes para poder prestar um serviço melhor. Porque, no final das contas, o que tem é isso. Pouca gente cuidando e pouca gente cuidando bem, como o deputado Arnaldo Soares. Tem um detalhe importante, que Suzinha falou, questão de recursos. É preciso a gente locar os recursos de forma correta. Mas, nesse momento, nós estamos sentindo a dificuldade, o governo quer aprovar a DRU, a desvinculação de receitas da União, tirando 120 bilhões das contribuições sociais. Olha o absurdo. Quer dizer, diz que não tem dinheiro, que a previdência está quebrada, que é mentira, porque não está quebrada, mas querem aprovar a DRU, entendeu? Pior do que a CPMF, para tirar 120 bilhões das contribuições sociais para jogar nos juros e deixar o aposentado à miséria. Olha, não bastasse. Pois não. A prova em conteste disso, Suzinha, o vereador, é exatamente as constantes reeleição que tem o deputado. Só queria dar um comentário. Porque o velho não se renova. Sem dúvida. Mas ele faz um trabalho. Fazer um comentário adicional a respeito do Zuzinha. O Bruno está indo muito bem na Câmara, eu tenho tido uma relação excelente com ele e ele honra o voto da família Covas. Com certeza. Olha, não bastasse o pânico que vem sendo causado pelo Zika vírus e a epidemia de dengue, o Hospital de Restauração de Recife confirmou o primeiro caso brasileiro de miosite aguda causado pelo vírus chikungunya, doença também transmitida pelo Aedes aegypti. Então, é mais grave do que a Zika essa daí, né? Porque, na verdade, a miosite, os nervos da pessoa ficam flácidos e a pessoa não consegue se movimentar. Essa é pior do que a microcefalia. Mas é inacreditável como é que um bichinho daquele tamanho consegue carregar tantos vírus diferentes. Coisa inacreditável. Mas é o quarto, né? Sendo que, no caso da dengue... Mal que esse não, mas a dengue tem 4 tipos diferentes. Sim. Então, quer dizer, olha a variedade e eu fico impressionado. A dengue se subdivide, é isso que quer dizer. Não, a dengue tem 4 tipos de dengue diferentes. Sim. Ainda tem mais 3 outros vírus que ele carrega, que pode carregar. Zuzinha, e o que sabe até agora, né? Porque deve ter mais coisa. Nós temos que voltar ao mata-mosquito. Lembra? Tinha o mata-mosquito que ficava espargindo. A gente gozava o mata-mosquito. É a falta do mata-mosquito. A molecada saía correndo atrás do caminhão que ficava vaporizando. Tem uma coisa que eu não consigo compreender, deputado, e aí eu pediria até, se tivesse uma explicação para nos dar. Existem momentos que são momentos de emergência, que você tem que atuar de uma forma muito mais rápida. Você tem protocolos na Anvisa para você, um medicamento ou qualquer coisa, poder ser aprovado. Você tem protocolos. Foi, o ano passado, salvo engano, foi num centro de pesquisa aqui em São Paulo, fez um teste, enfim, e desenvolveu uma determinada mecânica para que a fêmea do Aedes aegypti os ovos que ela colocasse, elas não vingassem. Que era uma forma de você combater. Ocorre que, por não ter feito os protocolos tradicionais, não foi possível usar esse método em maior escala. E eu pergunto, será que, em que momento que a gente vai poder reduzir esse prazo para que as coisas aconteçam? Na verdade, o que o Zuzinha fala é verdade. Nesse momento, está na hora de suspender protocolos. Tem que buscar resultados. Exato. Quando o ministro da Saúde, Marcelo Castro, falou que nós estávamos perdendo a guerra, o Palácio Planalto foi para cima dele que nem um louco. Depois, a própria Dilma admitiu que estava perdendo a guerra. Sim. E é verdade. Eu acho que tem que esquecer partido, esquecer qualquer condição, juntar todo mundo. Vamos matar mosquito. É isso aí, a guerra. A guerra contra o mosquito. O exército tem que entrar, a polícia militar tem que entrar, todo mundo buscar o mata-mosquito, programa de saúde da família, todo mundo, meu amigo. É fácil resolver esse assunto. Você lembra desse nome, Zuzinha? Mário Machado de Lemos? Mário Machado de Lemos, não estou me recordando. Arnaldo? Não lembro, não. Ele foi o ministro da Saúde no governo Médici. Sei.
Ele acabou com o que tinha de Anvisa antigamente e criou uma nova Anvisa. Sim. Só que isso foi em 1970. Uhum. De lá para cá, a Anvisa é um mundo de burocracia. Não, a Anvisa foi criada com o Fernando Henrique Cardoso, Serra, ministro da Saúde. Mas antes, o outro nome, que foi reestruturado, o Serra deu uma nova roupagem na Anvisa, mas a burocracia que impera dentro da Anvisa tenta registrar um produto hoje. Eu entendo até que tenha que ter, como você está Tem que tratando de abrir saúde as portas, pública, tem que canalizar você tem que isso. ter protocolos. O Até está empresário certo, não tem mas acesso à Anvisa, cara. Mas você não tem para você registrar um produto. É estilo contrato de emergência, né? Pula algumas Claro, etapas porque tem uma acabou. emergência Claro, ali acontecendo. claro, faz um É. teste, Wilson, verifique em Wilson, loco. você foi subprefeito em Vila Prudente. Isso, Vila Prudente, Sapopemba. A Aedes aegypti, o mosquitinho lá, aquele pernilongo sem vergonha, ele exige prevenção. Então, quando você era subprefeito, a Prefeitura de São Paulo tinha uma programação de prevenção, que era o mata-mosquito que o Arnaldo está falando. O fumacê, que era feito. Nós ampliamos, carrocinha. nós tínhamos ampliado também um outro programa que a gente chamava de Catabagulho, que era a gente ia na residência das pessoas e os agentes, inclusive, a gente fazia junto com os agentes da dengue, entrava nas casas das pessoas, tirava aquele armário parado, aquele balde velho que estava lá encostado, e o Haddad, como tudo indica aqui também, e eu sei, ele diminuiu esse programa de catabagulho. Então, as pessoas continuam com aquele objeto lá dentro de casa que não sabe o que fazer e, ao mesmo tempo, não cuida e fica acumulando água. Acho que a população toda tinha que esquecer governo e sair ajudando. Tem pneu velho de monte por aí com água dentro, entendeu? Tem lata vazia com água dentro. Chuta a lata, joga água fora. Vaso de planta sem Vaso planta. Com aquele baldinho embaixo. Aquele aparador não pode, embaixo. meu amigo. Não pode. Eu fui domingo passado num evento lá na divisa de São Paulo, com Itapecerica, num local até bonitinho. Então, eu desviei para fazer um telefonema. Eu parei no lugar, está cheio de lata com meia quantidade de água. Quer dizer, é brincadeira. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Não, mas eu ia falar de um fato. Durante muito tempo, eu vi na Marginal, ali próximo daquela ponte estaiada lá, Orestes Quercia, vários carros de escola de samba que foram largados lá. Tá cheio. E que estão lá até hoje. Não sei se ainda estão, porque vai ter Tem, o carnaval agora, né? Ainda tem. E aquilo lá abandonado. Quer dizer, ali realmente é um criadouro Claro, em potencial. tranquilo, claro. Potencial. Mas, o Wilson Pedroso, eu fiz essa colocação exatamente porque essa era parte da prefeitura. Parte da Então, prefeitura. aqui na região sul, aqui o Pinheiros era frequentemente bombardeado, né? Não sei se foi perto do Morumbi, né? Mas era frequentemente bombardeado. O Tamanduateí também era. Uhum. Então, é só isso que precisa fazer. Não, só isso nesse começo. Eu estou falando do começo. Que nesse começo. Mas se não foi feito esse negócio tão simples, que nós chegamos nesse estágio que é o deputado Arnaldo Faria de Sá falou. Nós precisamos juntar energias, juntar forças. O governo federal, a prefeitura, o governo de estado, Sociedade, comunidade. Esquece partido, esquece ideologia política, todo mundo, porque assim, nós ainda não estamos na pior fase. Nós ainda não estamos a caminho. Estamos a caminho. Que é março, abril, são os piores meses. O que a gente está vendo agora é fichinha. Se deixar do jeito que está, unir esforços, liberar vacina, liberar algum medicamento mais eficaz para jogar dentro de casa, para a própria população comprar no supermercado, alguma coisa que possa pulverizar dentro de casa para matar esse mosquito, nós vamos perder a guerra como já estamos perdendo. E é declarado pela própria Presidente da República. Covas, você ia acrescentar alguma coisa? Não, é que você tem dois tipos de prevenção, quer dizer, essas áreas públicas, e aí os rios, etc., tal, que são cuidados pelo poder público, tem um tratamento, mas existem terrenos privados que eventualmente, o poder público não tem acesso, e por isso é importante que a população tenha consciência de que a participação dela
é importante. O mosquito não escolhe onde é que ele vai se procriar. Se a propriedade é pública ou privada, ele vai aonde tem o restinho de água lá para ele As botar. latas que o Arnaldo falou, Exatamente. que a população não cuida. Às vezes não larga. cuida ou não presta atenção ou não dá a importância que deveria dar. Às vezes é um pouquinho de água naquele pratinho que fica embaixo do vaso, é um pouquinho, mas é o suficiente para a larva existir. Arnaldo, o que você está folheando? Está cheio todos esses relatórios aqui de preocupantes em relação a essa questão da dengue. Nós precisamos orientar todo mundo a fazer alguma coisa. Chutar essa lata com água, cortar esse pneu, impedir qualquer coisa. Se a gente não fizer a comunidade toda se unir para fazer isso, eu estou preocupado, estou assustado, entendeu? E, na verdade, está cheio de caixa d'água por aí na periferia, destampada. Cheio de caixa d'água destampada. O cara fala, pô, é água limpa. Não, é ali que o mosquito aproveita. E cheio de piscinas abandonadas. Não, cheio, então, cheio. piscina, nas coberturas dos prédios da região do Morumbi, essas coisas, aqueles imóveis todos à venda, abandonado, tá lá, a piscina cheia, Mário Covas. E esse é o grande risco, né? Grande risco. Tem programação para esse carnaval, Mário Covas? Minha? É sua, pessoal. Eu vou assistir. Vai rasgar a fantasia. Vai rasgar a fantasia na avenida. Olha, político nessa hora vai sair, não sei quantos eu dias. até não curto muito carnaval, não, para ser bem sincero. Mas eu vou na avenida. Tenho ido nos 2 últimos anos, fui aqui em São Paulo, vou esse ano de novo. E me surpreendi muito positivamente, viu? O Carnaval de São Paulo é bem legal. Eu não conheço o do Rio, mas o daqui é bem legal. Sim, bacana mesmo. O Carnaval de Rua na Consolação ontem foi inimaginável. Ontem eu quis ir no Mais de 100 centro. mil pessoas. Pois é, e eu fiquei preso no carro. A Polícia Militar avaliou esse número ou não? É? A Polícia Olha, Militar se avaliou, não tem precisa umas de Polícia 20 mil. Militar para falar isso, não. Tem mais de 100 mil pessoas. Foram os organizadores ou a Polícia Militar? Não. É só pegar a foto da Folha, a primeira página de hoje, não precisa ninguém. Você vê a foto e você avalia. Porque eu estava indo no Carnaval da Terceira Idade. Maravilhoso Carnaval da Terceira Idade. Quero comentar a Dona Odete pela organização. O Zeca, que foi o responsável técnico lá na Luz. Milhares e milhares de pessoas de idade, com muito mais gás do que muito moleque por aí. Não ouvi falar da Banda do Candinho, ainda tem? Banda do Candinho era uma Tem, das tem, mais tradicionais, embaixo do Bexiga. É que, ali, na verdade, embaixo da Rua Vai Andar. Os blocos, eles se dividiram por vários locais para evitar extrema concentração. Mas, mesmo assim, esse número da Consolação que eu vi ontem é absurdo. Banda do Candinho há 50 anos. Você sabe que eu me mais ou menos, surpreendi sabe? aqui em São Paulo. Nós não estamos ainda. O Carnaval é só na próxima semana. Nessa semana. Né? Mas já um movimento pré-carnaval muito grande, como a gente Recife vê no Rio de Janeiro. nos outros locais, né? Aqui. Recife desde o Réveillon. Com certeza. Isso era uma tradição no Rio, né? São Paulo não tinha esse... Mas pegou bem aqui em São Paulo. Agora pegou bem em São Paulo. Começou com aquele pessoal que fazia o Carnaval da Faria Lima, lembra? Faria Lima, isso. Aí foi Folia da Faria, né? Folia da Faria. Depois foi para Vila Madalena, agora está espalhada por todos os bairros de São Paulo. Por isso que eu falei, começou com o Candinho, embaixo da Rua Vai Andar. Ali na Bela Vista. Na Bela Vista, há 50 anos. Bom, ontem eu fiquei quase que ilhado. Eu moro ali perto da região da Paulista, ali de Ibirapuera. Paulista estava fechada por causa da ciclofia, era lá aquele rua de lazer. A Consolação estava tendo carnaval. E Ibirapuera embaixo estava tendo carnaval. Fiquei lá vendo. Eu falei, não vou sair de casa ontem. O que resta pro povo é o carnaval. Isso aí. É melhor se divertir. Porque eu sou casado, minha mulher falou assim, não, vai ficar em casa. Mário Covas, bom tê-lo aqui no Gente que Fala. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. É bom a gente ter uma oportunidade, pelo menos, de se divertir um pouco, já que a crise política e econômica está tão séria nesse país. É bom a gente poder se divertir um pouquinho. Eu agradeço a companhia dos colegas aqui. E o debate é sempre muito importante e é uma oportunidade da gente prestar um pouco de contas do mandato. Muito obrigado, Zanco. Wilson Pedroso Júnior, grato mais por uma ter vindo a vez, Gente mais que uma Fala. vez, muito obrigado pelo convite, um beijo, prazer e um grande abraço para os companheiros aqui de mesa. Misael Antônio de Souza. Foi uma grande satisfação, Zancopelli e toda a sua equipe, e obrigado pelo convite. E leve um abraço no Zé Beto. Diga que eu estou mandando um abraço para ele, tá bom? Torcendo pela recuperação dele. Arnaldo Faria de Sá. Bom tê-lo aqui, Arnaldo. Cumprimento você, Zancopé, por lembrar de 30 anos atrás do Jornal da Tosse. O Zuzinho, eu lembro do Mário Covas, com quem foi constituinte. Pedroso foi um tucaninho que eu conheci, positivo por aí. O Misael, velho companheiro, amigo, sempre às ordens. E a satisfação de estar com vocês aqui, do Gente que Fala. Eu dar um abraço, Zancopé, para toda a equipe.
Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.